Olá, eu sou a Paula Faria, CEO da Necta e idealizadora do Air Connected, e nesse Air Talks, com o nosso parceiro e co-realizador Ricardo Fenelon, sócio fundador do Fenelon Advogados, iremos conversar com o Thiago Nickels, que é o CEO da Infraway Engenharia. O Thiago, que é sócio fundador e CEO da companhia, é especialista em infraestrutura de transportes e possui vasta experiência em projetos de infraestrutura de aeroportos, rodovias e saneamento. Muito bacana, Paula. E vamos, nesse bate-papo, nos aprofundar um pouco em como tem sido a atuação da Infraway Engenharia, com foco no setor de transporte aéreo, destacando, por exemplo, os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental para a concessão de 36 aeroportos que foram realizados pela empresa. É isso mesmo, né, Fenelon? A Infraway Engenharia participa ativamente do processo de concessões dos aeroportos do país. E é sempre bom a gente enfatizar a importância dessa ação na conexão do Brasil com o mundo por meio dessa maior efetividade dos serviços aeroportuários, com a modernização do setor. Hoje, a gente vai conhecer um pouco mais dessas ações e também da participação da companhia no Air Connected X. Bem-vindo, Thiago, tudo bem? É uma honra aí contar com a sua participação. Paula Fenelon, depois daqui é uma honra estar participando desse fórum. A gente fala sempre que é sempre muito interessante estar conectado com todos os entes, e isso daqui é uma grande plataforma para que a gente possa tornar o transporte aéreo mais inclusivo, que a gente possa conversar com todos os entes, o pessoal do real estate, o pessoal do aeroporto, o pessoal de companhia aérea, e todos os envolvidos. Então, obrigado pelo convite. Thiago, muito obrigado pela presença. Estivemos juntos lá no Air Covid, né? E agora estamos aqui no Air Connected, que bom, cada vez mais deixando esse assunto de Covid para trás, né? Mas vamos iniciar o nosso bate-papo hoje falando um pouco da sua trajetória no setor de transporte aéreo e a relação com a atuação da Infraway Engenharia no setor de infraestrutura de transportes. Pode detalhar um pouco as ações e o papel da empresa para o desenvolvimento do setor no país? Nossa, Fenelon. Bom, basicamente, a história da companhia, ela se funde com a história dos sócios, né? Então, é muito difícil a gente desconectar como é que a companhia ela se desenvolve com a formação e o desenvolvimento dos sócios, né? Então, basicamente, a minha formação é em engenharia de infraestrutura aeronáutica, então formei no ITA há mais de 10 anos, e eu sempre gostei desse negócio de projetar, de construir coisas. Eu sempre achei desde pequenininho que essa era uma área que eu me interessaria no futuro, né? E aí, com o ITA, que é o nosso berço da indústria aeronáutica no país, já tivemos casos lá do Osiris Silva, que veio também do ITA, e então foi muito natural eu seguir dentro dessa coisa de querer construir e projetar. Foi muito natural ir para a área de aeroportos, dado que foi a minha formação específica, né? Então, quando me formei, eu tinha algo importante para decidir se eu queria ir para a parte de projetos ou para a parte de obras, né? Então, eu fiz naquele momento uma decisão de estar num ambiente de construção pesada, então fui fazer uma usina hidrelétrica no meio da Amazônia, e lá eu realmente descobri que a minha vocação não era a parte de construção, mas sim conceber e projetar infraestruturas. Então, e isso fez com que viesse aquele pensamento, aquele call, para que eu pudesse ir para a parte de projetos, para que eu realmente estivesse mais perto da política pública, mais perto da concepção de infraestruturas, né? Então, sabe, depois que eu tive essa passagem em construção pesada, eu fui trabalhar para uma empresa que fazia projetos para a Infraero, e lá foi onde eu vi alguns problemas importantes dentro do setor de engenharia, tá? Então, lá eu vi que existia
algumas empresas que faziam a parte de projetos de engenharia, tá, para construção, e outras empresas que faziam todos os estudos de viabilidade e planos diretores. E aí, naquele momento, eu vi que não fazia menor sentido esses dois conhecimentos que estão muito atrelados entre si não estar dentro de uma mesma, de não estar dentro de uma mesma companhia. E aí foi nesse contexto que a InfraWay foi criada. A InfraWay foi criada por conta de uma dor, isso que eu sentia na época, de fazer com que os projetos de engenharia eles fossem totalmente casados com os planos de desenvolvimento dos aeroportos. E isso foi algo que fez muito sentido, sabe? E isso na época a gente fez uma escolha de ter aberto a companhia e a gente a gente acabou de fazer 6 anos aqui de companhia, a gente viu que isso fez total sentido. E assim, nessa época, e até hoje, dentro do mercado de engenharia, tinha um mote que era de, eu faço isso daqui porque eu sempre fiz dessa forma, sabe, por conta da minha experiência. Poxa, a InfraWay Engenharia, ela foi criado, sabe, para a gente fazer a disrupção desse pensamento, que é algo que a gente nunca coloca dentro dos nossos projetos, coisas que não são dimensionadas, que não tem um porquê muito grande, sabe, delas estar lá. Então, a gente saiu, sabe, de um mercado que era derivado, sabe, de pessoas que tinham muita experiência no mercado e falou assim, poxa, vamos ir para um sentido mais técnico, tá, que a gente pudesse realmente, sabe, colocar a nossa visão de mercado dentro das nossas plantas, dentro dos nossos projetos, e isso sempre tendo como foco o bom dimensionamento da infraestrutura de projetos, sabe, do ponto de vista internacional, sabe, dado que a parte de engenharia aeronáutica, ou engenharia de infraestrutura aeronáutica, que é de aeroportos, é algo totalmente internacional, que é um mercado, é um conhecimento internacional, tá, que foi construído nos últimos 100 anos. Né? Então, está sobre o papel, sobre o papel da sociedade, tá? A gente, na InfraWay, a gente quer reduzir o risco do investidor privado, tá? Então, a gente vê que a gente teve alguns problemas de concessões antigas, tá? Então, a gente viu que era um outro momento de mercado, tá? A gente via lá algumas estruturações que foram feitas no passado, antes da InfraWay Engenharia até existir, tinha muitos contratos com muitos investimentos prescritivos, e isso fazia com que a coisa não era projetada a parte de projetos e construções para seguir a demanda, né? Então, a gente viu que aquilo tinha um problema, e agora a gente está tendo alguns casos de concessões sendo devolvidas, tá? E a gente decidiu fazer com que a gente aumentasse o nosso papel de estruturador, tá? Para que a gente realmente controlasse o risco do investidor, para que nesses 30 anos que o investidor ele precisa operar o ativo, ele esteja vindo de partida com um bom estudo, que ele saiba muito bem o que ele vai precisar fazer nesses 30 anos de concessão. Tá? Então, a gente sempre gostou de colocar muito esse mote de, poxa, nós precisamos aumentar a qualidade técnica dos estudos para que o investidor ele sinta que ele precisa fazer simplesmente um estudo de sensibilidade do nosso estudo, tá? Para que ele seja possível para ele bidar nesses aeroportos. Então, é isso que a gente fez em aeroporto, é isso que a gente está fazendo agora
na parte tanto de rodovias quanto saneamento. Sim, e na verdade, Thiago, a gente teve, né, aí a oportunidade de acompanhar a trajetória de vocês, né? Logo que vocês surgiram no mercado, a gente já contou com a participação de vocês, falando um pouquinho, né, desse desenho da InfraWay e desse desafio que é nesse mercado, que é bastante tradicional, de você conseguir trazer claramente esse conhecimento que você já tinha, né, de como as coisas eram feitas e dessa intenção aí de trazer essa disrupção, de propor novas formas de se fazer esses projetos, né? E aí, pegando o gancho aí desses 6 anos aí de vida da InfraWay, vocês realizaram vários estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental para a construção de 36 aeroportos do governo federal. Então, apesar da companhia ser muito jovem, vocês conseguiram entrar no mercado fortemente aí para essas estruturações. Você pode falar um pouco sobre essas ações e também de outras iniciativas da empresa para esse mercado e a importância desses trabalhos e como é que eles contribuem para o desenvolvimento do setor, num contexto não só aqui no Brasil, né, mas mundial também, levando em consideração que você também mencionou, esse mercado ele é internacional, ele não é só local. Ótimo, Paula. É uma ótima pergunta. A agenda de concessões aeroportuárias é algo recente. Então, a gente vê que os primeiros contratos foram fechados há mais ou menos 10 anos. Então, a gente vê que o mercado era simplesmente era concentrado numa estatal que fazia um bom trabalho de operação, mas só que não tinha a capacidade de realizar os grandes investimentos que eram necessários ser feitos, né? Então, e aí a gente veio, como eu já tinha colocado anteriormente, que a primeira, segunda e terceira rodada foram contratos que tinham muitos investimentos obrigatórios, então, para recompor o nível de serviço que estava bem à beira de um colapso. Então, a gente tinha lá aquela época das Olimpíadas, da Copa do Mundo, então a gente via que precisava realmente de muito investimento, e esses contratos, eles foram sendo modernizados, né? Então, a gente conseguiu, nesses anos que a gente fez 36 estudos de viabilidade, né? Então, a gente começou lá com a 4ª rodada, a gente fez estudos base de Florianópolis e de Porto Alegre, e aí depois a gente fez a 5ª rodada, que foi Nordeste, Sudeste e Mato Grosso, e agora a 6ª rodada, que foram outros 22 aeroportos, né? Então, a gente viu que tanto o mercado, nós nos aprimoramos do ponto de vista de, poxa, a gente precisa fazer com que os nossos projetos eles se tornassem mais flexíveis para que a coisa não fosse simplesmente apontada por tempo. Tá? Os investimentos hoje que são projetados, são todos projetados com gatilho de demanda. Então, você, a partir de certa movimentação, já precisa fazer alguma obra, mas só que elas nunca são obras que são prescritivas. Algumas obras que são obrigatórias para recompor tanto o nível de serviço quanto a segurança dos aeroportos, né? Então, a gente viu que a gente andou muito, muito junto com o governo federal também, o governo federal junto com a ANAC. Nesse tempo, a gente melhorou muito o jeito de pensar em infraestrutura. Tá? Isso foi muito importante, que teve até a última concessão, o estudo da 6ª rodada de concessões. A gente tinha colocado alguns pontos para a gente conversar lá com a ANAC, para falar assim, poxa, a gente acredita que dessa forma é o melhor jeito. Antes de eu terminar de falar, um dos diretores lá da ANAC, um dos gerentes da parte de infraestrutura, falou, Thiago,
é isso que a gente quer, tá? Sabe, vou te complementar aqui, mas só que a gente precisa caminhar dessa forma para que a coisa seja mais transparente, a coisa tenha mais gatilhos, para que a gente não tenha necessidade de fazer obras desnecessárias, para que os aeroportos eles sejam sempre mais ótimos, mais operacionais, mais operativos. Então, a gente nos viu na obrigação de atuar a nossa forma de prestar os nossos serviços para que a gente pudesse melhorar os nossos estudos, assegurar que os projetos sejam execuíveis do ponto de vista de investimento em capital, e a gente tem algo importante pela frente, igual você colocou bem no início, que é a parte dos aeroportos é um meio de inserção do país nas cadeias globais de fornecimento de insumos e serviços. É a porta de entrada, né, das pessoas e de mercadorias de alto valor agregado. Então, a gente sempre viu que o Brasil era um bicho meio estranho, tá? Porque ele tem um tamanho continental, tá? Mas só que ele está muito isolado do mundo. Tá? Então, a gente tem, sim, grandes exportações de agronegócio, tem muita exportação de minerais, mas só que a gente não está inserido do ponto de vista de serviços dentro das nossas cadeias globais mundiais. E que isso a gente precisa mudar isso, e a mudança vem tanto na melhoria do marco regulatório, na melhoria do próprio ambiente de negócios aqui no Brasil, e a gente está fazendo a nossa contribuição, que é de fazer estudos para que outros investimentos privados cheguem no Brasil para a gente gerar melhoria para o serviço, para o consumidor, que é o que a gente tem de melhor, tá? Que é aumentar a qualidade de vida das pessoas que aqui vivem. Tiago, isso é extremamente importante. Eu sempre disse que ajuda muito quando a iniciativa privada começa a estudar antes do governo, né? Muitas vezes no Brasil a gente espera o governo trazer alguma coisa, enquanto que a iniciativa privada tem mais recursos, tem mais agilidade e pode ajudar muito. Então, assim, eu te parabenizo e confesso que acho muito interessante o que você colocou, de você já estar tentando sair na frente. Mas eu disse que a gente está cada vez mais se afastando do Covid, mas não tem como também não falar nada sobre isso, né? Então, Thiago, né, nesse contexto, eu queria te perguntar como a empresa enxerga as perspectivas para o mercado frente aos desafios impostos pela pandemia em toda a cadeia e demais movimentações do segmento. Que novas ações a Infraway lançou e irá implementar? Ótimo, Fernando, obrigado. Bom, falar um pouco sobre a parte de mercado, tá? O que a gente vê, aí depois falar um pouco sobre o que a Infraway fez para ajudar os aeroportos, né? Então, sobre a parte de mercado, hoje a gente tem hoje um patamar de movimentação de 40%, tá, do que foi a movimentação do ano passado, né? Então, a gente, sabe, toda a cadeia dos aeroportos e as companhias aéreas foi muito impactado, né? Então, o transporte aéreo, a gente tem uma redução de 60% de tráfego, é algo muito complicado, tá? E a gente vê que se o mercado não tivesse se rearranjado, tá, feito uma boa coordenação entre todos os entes, a coisa seria muito pior, tá? Então a gente vê que a gente tem grandes trabalhos que foram feitos pela agência reguladora, foram feitos pelos aeroportos, foram feitos pela Anvisa, a parte de companhias aéreas, governos, e isso fez com que a gente tomasse uma coordenação proativa para que a gente pudesse retomar nossos voos, né? A gente tem casos como o da Argentina, que nosso vizinho, que está cerca de 10% da movimentação, tá? Então, isso é muito complicado.
Tá? Então, a gente vê que esse é um mercado que é muito regulado, um mercado que tem muita gente trabalhando nisso. Se a gente continuar com um movimento coordenado de atores dentro do mercado, a coisa vai retomar muito mais rápido, né? Então, a gente viu que sempre foi colocado a parte da segurança dos passageiros e dos tripulantes como algo muito importante, e isso fez com que, gradativamente, está ocorrendo uma volta de confiança, para que todos possam voltar a viajar, mas só que voltar com segurança, com saúde, para que não tenha redução do risco de se pegar a Covid, né? Então, pelas nossas previsões, o setor ele vai voltar ao nível de 2019 somente em 2022. Então, a gente acredita que a gente tem mais um ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses ainda de uma retomada lenta e gradativa, tá? Até que a gente tenha superado esse ponto da própria pandemia, que a gente tenha reduzido tanto o impacto da pandemia, quanto também a gente espera que a gente tenha novas formas de se ter vacina, tomara que seja antes desse tempo, né? Então, falar sobre a Infraway e tal, o que a gente fez, né? Então, a gente quando chegou lá em março, a gente viu que a gente que todos os aeroportos estavam imersos, sabe, nesse problema com movimentações menos de 10% da operação de face. A gente decidiu postergar todos os nossos pagamentos de novos contratos, tá, em 6 meses, tá? Então, a gente falou lá para todos os operadores, se vocês gostariam de manter a parte dos seus projetos estratégicos rodando, então a gente vai dar um waiver de 6 meses, aí vai fazer a postergação desse pagamento para que as coisas estratégias não parem de serem feitas dentro da concessionária, né? E a gente também ajudou alguns aeroportos também na parte de simulação computacional, tá, para reduzir o número de pessoas alocadas que estejam trabalhando nos processadores dinâmicos. Então, sabe, como a parte de check-in, quando a parte de segurança. Tá? Então, a gente fez alguns trabalhos de simulação computacional para que a gente tanto colocasse essas distâncias seguras dos nossos passageiros, tá? Para a gente avaliar quantas pessoas que eram necessárias para que fizesse uma retomada gradual e fizesse uma retomada com o menor custo possível para a operadora, porque, dado que a gente tem uma redução muito drástica, a gente tem a grande possibilidade desses aeroportos estarem com muito prejuízo, sabe, dentro desses 2 anos de duração da pandemia. Realmente esse cenário aí vai trazer um monte de desafios para a gente está discutindo bastante isso. Eu acho que, como você comentou no início da conversa, que esse diálogo, né, essa colaboração e esse entendimento entre os diversos agentes facilita muito esse processo, ou pelo menos ajuda a encontrar caminhos, e a gente, inclusive, trabalha para isso, né? Acho que a nossa plataforma, um dos principais objetivos é realmente proporcionar essa conexão e esse espaço onde é possível encontrar as soluções. E aí, aproveitando, então, sobre esse espaço de encontrar as soluções, vocês vão participar conosco, né, na próxima edição aqui do Air Connected, nos dias 24 e 25, e eu queria que você contasse para a gente o que o público pode esperar da presença de vocês e o que você pretende aí apresentar durante os 2 dias do Air Connected. Ótimo. Bom, sobre o meu painel, sabe, eu não vou ficar aqui me gabando, mas só que, poxa, é um dos painéis mais importantes dentro do evento, não desmerecendo o restante. Então, a gente vai tratar sobre as concessões aeroportuárias, e a gente vai, sabe, nesse painel, a gente vai ter 3 pilares importantes, tá? Que é o pilar de política pública, pilar de regulação
e o pilar de mercado, né? Então, a gente vai ter a presença lá do secretário de Aviação Civil, o Ronei, tá? Um dos diretores da ANAC, tá? Que é o Thiago Pereira, que está sendo diretor substituto. E a gente vai... então, a gente tem tanto a parte de política pública, então a gente precisa saber o que o governo, o que o executivo espera fazer nos próximos anos, tá? A gente tem aí algo, um desafio ímpar, que é fazer todas essas concessões, tá? A gente tem a 6ª rodada de concessões, a gente tem a 7ª rodada de concessões, e também a gente tem algumas conversas também que eu vi da Ronei falando no mercado também, que algumas ideias de fazer PPP de aeroportos regionais, tá? Então, a gente vai poder ouvir dele como é que vai ser isso, sabe, o que vai ser implementado realmente. E na parte de regulação, né, então a gente vai ter a oportunidade de falar com o Thiago Pereira, então a gente vai ter a oportunidade de falar sobre a parte da modernização do nosso marco regulatório. A gente tem uma agenda muito interessante, que é o Voe Simples, que isso aqui vai mudar, que pode ter um impacto gigantesco na regulação, sabe, do setor aeroportuário. E isso pode ser muito interessante. Então, sabe, sobre o ponto de vista de mercado aqui, eu vou estar sempre ponderando, tá, o que o mercado ele vê sobre os pontos de vista de regulação, sobre o ponto de vista de política pública, para a gente colocar o que a gente acredita e como é que o mercado sente essas ações que tanto a agência reguladora está fazendo, quanto o governo também está fazendo. Então, e a gente também vai trazer algumas novidades também, alguns vídeos interessantíssimos sobre simulações aeroportuárias, para que o público possa olhar, sabe, para que o público possa ver como é que a gente pode otimizar toda a parte dos espaços dentro do aeroporto, isso não sendo só uma análise sobre o aspecto de engenharia, sobre o aspecto de planilha, mas só que, poxa, a gente coloca lá os bonequinhos para eles andarem dentro do modelo. Então, acho que vai ser algo interessantíssimo, que o público vai estar dentro do nosso trabalho, tá? Então, a gente vai apresentar também aí a parte das simulações aeroportuárias em tempo acelerado, que vai ser muito interessante. Paulo, vamos ter que ver esses vídeos antes, né? Com certeza. Thiago, concordo com você, o painel vai ser fantástico, sem dúvida nenhuma, uma oportunidade para todo mundo ver o que os tomadores de decisão e os principais players do mercado estão pensando aí da 6ª rodada e da 7ª rodada. Queria te agradecer pela participação hoje. Foi, como sempre, muito, muito rico aqui, muito rico todos os seus comentários. E até o Air Connected DX, nós teremos as ações do pré-evento, como essas aqui do Air Talks, voltadas ao fomento de temas relacionados ao setor de transporte aéreo e à retomada do segmento. Muito obrigado, Thiago. Fenelon, é isso mesmo, a gente vai ter aí o Thiago participando do Air Connect, e como a gente sempre diz, né, a nossa finalidade aqui com o Air Connect é de encontrar alternativas sustentáveis para adaptação nesse novo cenário que é super desafiador, e considerando a necessidade de flexibilidade e adaptabilidade de todos os envolvidos. Muito obrigada a todos. Obrigada, Thiago, mais uma vez. Obrigada, Fenelon. E até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.